Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, hoje eu vou trazer um pouquinho aí da perspectiva dos times paulistas, né? Dos times grandes paulistas que vem aí para o começo desse novo campeonato estadual aí 2023, para tentar aí alguns voltarem a ser campeão depois de vários anos, alguns aí tentar manter uma hegemonia que vem sendo aí nesses últimos anos. E eu vou trazer um pouquinho do mercado, da movimentação e do que esperar e a minha opinião, claro, de como a gente vai ver esse campeonato paulista, que na minha opinião é o campeonato estadual mais competitivo que nós vemos aí no cenário brasileiro. Eu vou falar do Santos, né? O time da Baixada Santista vem aí com um novo treinador, o Odair Hellmann, né? Que veio do futebol árabe, depois de uma boa passagem pelo Internacional e uma boa passagem também pelo Fluminense, onde ele só saiu porque ele recebeu uma proposta do Al-Wasl, do Emirados Árabes, e lá ele permaneceu por um bom tempo, onde ele preferiu não renovar, e ele recebeu a proposta do Santos, que vem aí com o coordenador técnico, o Falcão, né, o grande jogador da seleção brasileira, internacional, que está como coordenador técnico. Ele escolheu o Odair Hellmann para ser o novo treinador do Santos em 2023. E o Odair Hellmann é um treinador acostumado a jogar com, vamos falar assim, um elenco mais limitado. Ele não tem tantos problemas de alguns outros técnicos aí de exigir muitas contratações, como foi o Sampaoli também no próprio Santos, como é o caso de Vitor Pereira também, que exigiu também algumas contratações aí quando ele esteve no Corinthians no ano passado, entre outras situações aí. O Odair Hellmann se sai muito bem com elencos limitados, ele não exige tantas contratações, e mesmo assim o Santos, que vive uma situação financeira grave depois de gestões que assaltaram o clube, o Santos ainda assim se movimentou legal aí, com oportunidades de mercado muito boas, como por exemplo as contratações do Mendonça e do zagueiro Messias, ambos vindos do Ceará, que embora o Ceará tenha peças muito boas como o Messias e o próprio Steve Mendonça, ele acabou sendo rebaixado. E quando um clube é rebaixado, ele tem que se livrar de jogadores que são bons e que acabam inflando a folha salarial. E o Santos aproveitou muito bem, contratando esses dois ótimos jogadores, né? O Santos aí que viu a saída de Carlos Sanches, de Jobson, Auro, Madison, entre outros jogadores, o próprio Angulo também, precisou repor a altura, pelo menos, para conseguir sobreviver em 2023, né? E no setor da defesa do Santos, além do zagueiro Messias, o Santos também foi atrás do João Lucas, lateral direito, que se destacou no Cuiabá nessas últimas temporadas até que razoáveis do Cuiabá, e também foi atrás do goleiro já conhecido da torcida santista, o Vladimir, que teve aí por um período no Avaí, foi até contratado pelo Avaí após um empréstimo do Santos, mas agora ele retorna ao Santos depois também da saída do goleiro John, que está se encaminhando para o Internacional de Porto Alegre. O Santos aí eu acredito que vai ser uma temporada de manutenção, uma temporada que não vai ser de esperar títulos. O Odair Hellmann ele vem para um projeto longo, um projeto por trás também o Falcão, vem atrás de um projeto que não é para títulos agora de imediato, é um período de reconstrução financeira, reconstrução dentro do campo, e eu acredito que o Santos não vá se destacar muito. Pode obviamente chegar numa semifinal, talvez numa final, mas eu acredito que não dá para colocar muitas expectativas no time da Baixada Santista. Já o São Paulo vem com a manutenção do técnico Rogério Ceni, que após uma temporada de 2022 não tão boa, onde até que surpreendeu na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, chegando bem longe na semifinal e na final, respectivamente, porém perdendo ambos os campeonatos, decepcionou muito no Campeonato Brasileiro, alcançando só a classificação para a Sul-Americana, né? Um time que veio aí com vários reforços, Nicão, Patrick, então acabou ficando com uma expectativa um pouco mais alta, né? O São Paulo, por ser um clube gigante, cria essa expectativa. Uma torcida muito grande, muito inflamada, acaba criando uma expectativa bem grande e não foi correspondida no ano passado, né? O São Paulo, por sua vez, voltou ao mercado bem forte, contratou aí vários jogadores como o goleiro Rafael, que vem do Atlético Mineiro, ele tem toda a sua carreira em Minas pelo Cruzeiro e pelo Galo, agora ele chega no São Paulo com status de titular, ou pelo menos para fazer uma sombra bem grande para o goleiro Felipe Alves e o Jandrei, né?
O São Paulo tentou contratar o John do Santos, mas sem sucesso por várias vezes no final da temporada passada, porém conseguiu concretizar essa contratação que eu acho maravilhosa, que é um goleiro muito bom, o Rafael. Não teve espaço no Atlético Mineiro, porque quando ele foi contratado, o São Paulo ele trouxe do Santos o goleiro Everson por questões pessoais, né, dele gostar de jogar mais com os pés. Então o Rafael acabou ficando escanteado desde então no Galo, mas não deixa de ser um ótimo goleiro e no São Paulo eu acredito sim que ele vai brilhar, né? Além disso, o São Paulo também trouxe o zagueiro Alan Franco, trouxe também o Wellington Rato, o Marcos Paulo, que vem aí da Europa, retorna da Europa depois de um período não tão sucesso no Atlético de Madrid, ele não teve tantos minutos, então ele vem de um empréstimo para o São Paulo e eu acredito que seja assim um reforço muito bom, assim como o Wellington Rato, custou aí um bom valor aos cofres do São Paulo, que não vem numa situação financeira tão boa, mas eu acredito que ele se destacou no Atlético Goianiense, assim como eu falei dos jogadores do Ceará, o Atlético Goianiense também foi rebaixado e ele precisa se livrar aí de alguns jogadores, até desvalorizando um pouco eles para poder se livrar deles. Então acho que o Wellington Rato possa dar certo, por conta do seu apelido, né, Rato acaba tendo uma mística por volta dele, mas eu acredito que ele possa sim desempenhar um bom futebol, além de ser identificado com o próprio clube, né? Também veio aí mais outros dois reforços, né? O Pedrinho, que vem aí do futebol russo, ele jogou pelo América Mineiro em algumas temporadas atrás, ele jogou muito bem no América Mineiro, porém na Rússia ele não desempenhou tão bem e volta agora para o futebol brasileiro, onde ele vem com status de titular absoluto, porque o Rogério Ceni sempre pediu um jogador de lado de campo rápido, com um V1 forte, então ele acaba suprindo uma necessidade do técnico Rogério Ceni. E acredito também que o reforço mais marcante dessa janela de transferências no futebol paulista em si seja desse cara aqui, Jegson Mendes, esse volante equatoriano aí que desempenhou muito bem na Copa do Mundo, né, agora no final do ano. Ele vem aí livre no mercado após acabar o seu contrato com o Orlando City, e eu acredito que esse volante seja muito bom aí, seja a contratação mais top aí dos times paulistas, né? Eu digo contratação que veio de um outro clube para agora, sem contar renovações que teve aí em todos os times, teve algumas renovações muito importantes, mas eu acredito que contratação mesmo, o Jegson Mendes seja o top. O São Paulo também se livrou ali para conseguir contratar tantos jogadores assim, conseguiu se livrar também de outras peças que estavam inflando aí a folha de pagamento, né? Como o Luizão, o zagueiro Miranda também, que se aposentou. O Luizão foi para o futebol inglês de graça, né? Acabou um imbróglio ali com sua renovação de contrato, ele acabou não renovando e foi para o West Ham, mas o São Paulo conseguiu uma compensação financeira, mas saiu bem abaixo do esperado, né? Um zagueiro muito bom, que vinha com status de titular, acabou saindo. O Miranda se aposentou, como eu disse, e o Léo Pelé também na zaga saiu. Então o Alan Franco acaba por ser de uma importância muito grande nessa janela, né? Ele vem com status de titular também, e vai ser um reforço muito importante para o técnico Rogério Ceni. Além dessas saídas, a gente viu a saída também do Reinaldo, que foi para o Grêmio após o seu contrato acabar, ele não renovou com o São Paulo e foi para o Grêmio. O Marcos Guilherme também saiu, o Colorado, o Naruel Bustos também saíram, porque não deram certo, né? Foram jogadores contratados na última janela de transferência e ao longo do ano também, mas não deram certo, não tiveram minutos suficientes, não tiveram oportunidades com o técnico Rogério Ceni, e acabam por sair do tricolor paulista agora no final do ano e para o começo de 2023 não estão nos planos do São Paulo. Outros jogadores aí que saem do tricolor paulista são o Nicão, o Patrick e o Igor Gomes. Esses dois últimos foram para o Atlético Mineiro, enquanto o Nicão foi para o Cruzeiro, né, reforçando aí os dois times grandes de Minas Gerais. Então eu acredito que o São Paulo, aí depois de um 2022 muito conturbado, com contratações erradas, acredito que ele vá poder ali pensar em alguns títulos, como uma própria Sul-Americana, já que está com uma manutenção de trabalho do Rogério Ceni, uma ideia de jogo já até que estabelecida, e jogadores novos, jogadores frescos, que não vêm numa temporada desgastante, como foi 2022, mas eu acredito que não dá para mirar muita coisa além de um período de transição, como buscar uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, buscar uma colocação boa numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, para garantir uma premiação legal.
e talvez ali beliscar um campeonato paulista, mas eu acredito que o São Paulo não vai passar disso nas expectativas, né? Bom, agora falando do Corinthians, o Alvinegro foi ao mercado ali em algumas situações, algumas pequenas situações, como a contratação do lateral esquerdo Matheus Bidu para suprir a saída do também lateral esquerdo Lucas Piton, que foi contratado pelo Vasco. O Matheus Bidu chega do Guarani, ele fez a última temporada no Cruzeiro, em empréstimo. O Corinthians aí contratou ele em definitivo, com um contrato longo até, um jogador identificado com o clube, vem aí para fazer uma espécie de revezamento com o lateral Fábio Santos, que também renovou, porém ele já vai chegar aí para essa temporada com seus 38 anos, então não é um jogador que vai jogar todos os jogos. Talvez o Matheus Bidu venha para jogar alguns jogos do Campeonato Paulista, revezar com o... revezar com o Fábio Santos em alguns jogos da Libertadores, onde o Fábio Santos provavelmente vai ser o titular absoluto. Então o Matheus Bidu vai chegar para revezar com ele em alguns jogos paralelos. E o Corinthians também viu a saída aí de alguns outros jogadores, como o Robson Bambu, que não deu muito certo na zaga do Corinthians, também foi para o Vasco. O próprio técnico Vitor Pereira, que também saiu do Corinthians, não renovou, né, em meio a muita história mal contada, muita coisa diz que me diz, muitas ofensas ditas por alguns lados. Então foi uma saída conturbada, não ficou legal. O Vitor Pereira foi agora ser treinador do Flamengo. Também o Corinthians viu a saída do Robert Renan e do Ivan envolvidos aí no negócio com o Zenit pelo Yuri Alberto. E também a saída do Duqueiroz, que vai ir para a Rússia também só no meio do ano, enquanto o goleiro Ivan vai para o Vasco, o Robert Renan também vai para a Rússia, só que agora no começo do ano. E para o Corinthians vai ter o Yuri Alberto em definitivo agora, até 2027, o maior contrato do Corinthians. E também vai ter a volta do Gustavo Mantuan, porém ele também só volta no meio do ano. É uma situação bem conturbada, envolvendo ali trocas sem dinheiro, né, só por jogadores, porém aí ainda está meio não transparente saber valores de quanta porcentagem foi para cada clube, se tem alguma situação de preferência, né, como foi dito do Pedrinho, né, o jogador da base do Corinthians, que o Zenit vai ter preferência na compra, caso ele venha a ser negociado futuramente. Porém não foi explicitado pelo lado do Corinthians isso, e a gente só vê rumores, alguma parte da mídia falando, então a gente não sabe ao certo o que está por trás desse negócio. A gente precisa esperar um pronunciamento oficial do time do Corinthians, né? Também a gente viu a saída do Raul Gustavo, do Matheus Vital, do Matheus Davó, que foram, aí o Matheus Davó e o Vital foram para o Cruzeiro juntamente do Ramiro, que não renovou o contrato, e o Raul Gustavo foi para o Bahia, que agora está virando SAF, né? Foi comprado pelo Grupo City, e o Raul Gustavo foi comprado pelo Bahia. Também o Corinthians viu a volta do Ángel Romero, né, o paraguaio identificado com o clube. Ele vem após acabar seu contrato com o Cruz Azul do México e vem para reforçar o Corinthians na temporada de 2023. Bom, o Corinthians aí ele vem de uma construção já de alguns anos, né, vem de reconstrução. O Duílio vem fazendo essa gestão de dinheiro, o Corinthians vem em superávit há alguns anos. Porém, eu acredito que não há muita perspectiva de bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo. E se der certo lá, o Atlético Mineiro, também com o Eduardo Cudê, o Corinthians ainda não tem o sarrafo suficiente para combater esses clubes. Eu acredito que o Corinthians possa, sim, beliscar um Campeonato Paulista, talvez, se o Palmeiras não der uma atenção grande, como pode não dar por conta do Mundial, Supercopa, que vai ter paralelo, né? Mas eu acredito que o Corinthians pode sim brigar alto lá no Campeonato Brasileiro, não para competir pelo título, mas eu acredito que Copa do Brasil, assim como foi em 2022, o Corinthians pode sim competir. Tudo isso caso o trabalho do Fernando Lázaro seja razoável. Caso ele consiga um trabalho ali razoável, por conta... Foi muito conturbada essa efetivação dele, né? Muitas pessoas esperavam que o Duílio mantivesse a cartilha de buscar um treinador estrangeiro, porém isso não foi concretizado, né? O Duílio foi atrás de manter o trabalho do Fernando Lázaro
agora como treinador. E agora falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que é muito criticado aí pelos torcedores por não ir ao mercado, tanto assim. Porém, o Palmeiras vem trabalhando internamente com a renovação, a efetivação de garotos da base. Eu cito aqui as renovações do Dudu, do Zé Rafael, do Luan e do Mike, que são jogadores ali pilares desse clube aí, que vem há muitos anos sendo peças-chave também do trabalho do Abel Ferreira, e eu acredito que a renovação deles acaba sendo fundamental. Porém, obviamente, o Palmeiras tem que se movimentar melhor, tá vendo a saída aí de alguns jogadores fundamentais no esquema tático, como foi o Gustavo Scarpa, como possivelmente também vai ser o Danilo agora, que já também aparenta não estar nos planos do Abel Ferreira. Então eu acredito que o Palmeiras precisaria se movimentar um pouco mais. Mas óbvio que a gente vê jogadores da base, a base do Palmeiras muito forte, campeã da Copinha do ano passado e provavelmente vai brigar muito forte na Copinha desse ano. Tem aí jogadores como o próprio Endrick, que também foi negociado já por 392 milhões de reais com o Real Madrid, mas ele só vai em 2024. A gente também vê o Giovani, que é um jogador muito destacado da base do Palmeiras, ganhou a Copinha em 2022, porém não teve chances de jogar no profissional porque ele teve uma lesão ligamentar no tornozelo, então ele não conseguiu ter minutagem no ano passado. E é esperado muito pela torcida do Palmeiras que ele consiga ser encaixado no esquema do Abel Ferreira agora para 2023, né? Além também do Fabinho, né, que é um volante muito bom e um dos destaques, se não um maior destaque ali da parte da volância da base do Palmeiras, né? Que aí tem vários jogadores no passado recente do Palmeiras, né? O próprio Danilo, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, que vem aí uma escola muito boa do Palmeiras na fabricação de volantes de qualidade, né? E eu acredito que o Palmeiras chega aí para mais uma nova temporada de manutenção do Abel Ferreira, né? Ele já vem aí para sua quarta temporada, né? Vamos falar assim, ele chegou em 2020, ele vai para sua quarta temporada no Palmeiras e é uma manutenção fundamental. A sua renovação até 2024 foi uma grande contratação, vamos falar assim, e eu acredito que o Palmeiras chega para brigar por todos os títulos. Quiçá o Flamengo pode ofuscar isso, porque o Flamengo vem contratando muito mais também em quantidade, além de qualidade, e o Palmeiras está um pouco estagnado no mercado, e além de ter um time muito bom, o Palmeiras precisa ter um elenco que possibilite o time de competir em todas as frentes, né? Jogando um time que vá à frente em Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista, que vá avançando nessas competições, precisa ter um gerenciamento de equipe ali, uma variabilidade tática e de jogadores para poder manter um alto nível em todas as competições, se esse for o objetivo do Palmeiras, obviamente. E eu acredito que um time que venha com o histórico recente do Palmeiras precisa ter a ambição de sempre estar querendo disputar todos os títulos. Então é isso, galera. Esse foi aí, o retrospecto aí dos times nesse mercado. Por enquanto, né, a gente ainda vê ali algumas possibilidades, porém, no mais foi isso, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí que vai ser o Paulistão em 2023, quem vocês acham que vão ser campeões. E foi isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!